Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, tô aqui porque prometi fazer uma live às 5 da tarde com o Kim Kataguiri. Nós vamos conversar sobre as últimas decisões da Câmara dos Deputados, que vai passar pelo Senado, que não passa pelo Senado, aquela confusão que é Brasília, que eu espero que o Kim, que fala tão bem, explique pra gente. Ai, Agora, desculpa, Kim, eu não achava você de forma nenhuma. Achei Deus e todo mundo, menos você. Deus, todo mundo e mais alguém. mas agora deu certo. Ai, meu Deus, deu. Kim Kataguiri, me conte uma coisa. As pessoas estão bravas aqui com você. Eu vi uma live hoje sua, você desancando quem for Bolsonaro, que não assista, porque eu não sou gado. Isso você falando lá na live, na live não, no post, no seu Instagram que eu vi. O que está acontecendo? As pessoas estão bravas com você e aí você resolveu dar uma bronca nelas, é isso? Não, na verdade, tem algumas pessoas que qualquer crítica que você faça ao Bolsonaro, a decisão dele já é um escarcéu, né? Você não pode, é como se fosse uma religião, assim, né? Como se você não pudesse criticar político, né? E eu, como político, me tornei político criticando outros políticos e a classe política em si, né? E depois de eleito não mudei essa postura, né? Então, tem um pessoal que fica bravo aí, mas eu vejo que realmente a grande maioria, mesmo quem votou no Bolsonaro, como eu, tem críticas a fazer ao governo, né? E tem que ter mesmo, porque o governo erra e se não tem ninguém para criticar, ele não acerta o rumo. Mas eu acho também que muita gente que foi eleita por conta do Bolsonaro, exemplo Bolsodória, exemplo Witzel no Rio de Janeiro, que ninguém conhecia o Witzel. Quando eu falo ninguém conhecia o Witzel, é claro que é uma força de expressão. Milhares de pessoas deviam conhecer o Witzel, mas não era uma pessoa conhecida de todos nós. Eu mesma Sim. me achava, sabe? Eu conheço todo mundo no Rio, eu não conhecia o Witzel. E ele foi eleito por conta do apoio, sobretudo, do Flávio Bolsonaro. E aí, logo que eles assumem, eles viram inimigos ferozes, né, do Bolsonaro. Então, as pessoas também ficam muito chateadas com isso, né? Com Não, isso eu acho que elas têm completa essa razão. traição, porque é uma traição, né? É aquilo que a mãe Isso, da gente fala, não vai cuspir no prato que comeu. Não sei se a sua mãe já falou isso para você, mas na minha claro, geração falava-se muito isso, né? claro. Agora, Agora, mas diga. não, agora, isso eu concordo com o que você colocou, do Dória ou do Witzel se colarem no Bolsonaro da eleição e depois mudarem, né? Agora, essa não é uma postura que foi a minha postura, né? Minha postura sempre foi crítica a ele, na eleição, inclusive, né? Quando eu fui perguntado até pelo Rica Perrone, enquanto eu era pré-candidato ainda, não era nem candidato, o que eu acharia de uma vitória do Bolsonaro, falava que acharia horrível, foi essa palavra que eu usei, né? Mas você Então, não. depois foi até na casa dele, na Barra, não foi? Mas foi no segundo turno, quando eu já estava eleito, né? Então, não, em nenhum momento precisei da ajuda dele, nem pedi ajuda dele, nem estive no partido dele. Quem é de São Paulo e era bolsonarista, digamos assim, votou no Eduardo Bolsonaro, votou na Joyce, né? Que os dois, sim, estavam apoiando o Bolsonaro. Eu não apoiei no primeiro turno, né? Que foi quando eu disputei a eleição. E no segundo, que realmente era ele contra o Haddad, eu me esforcei, fiz campanha e ajudei ele, porque mesmo eu já estando eleito, eu achava que realmente era importante para o país que a gente impedisse que o PT vencesse. Mas isso não dá salvo-conduto para que ele, Bolsonaro, faça o que bem entender depois de eleito, né? Ele também mudou muito algumas posturas dele depois de eleito, do que ele O que discursava. você acha que ele está fazendo de errado? Olha, Quais são as várias coisas. críticas Eu principais acho que que ele faz? tem um histórico assim de coisas que ele prometeu na campanha e descumpriu depois, né? Primeiro, a questão do Sérgio Moro, né? Ele tinha se comprometido, né, publicamente a indicar ao Moro a primeira vaga do Supremo Tribunal Federal. Aí Mas nem depois ele deu uma houve a entrevista. primeira vaga ainda, Kim. Não houve, mas ele depois disso, uma entrevista, ele se desmentindo, falando, não, eu nunca prometi isso. Então, ele mesmo, primeiro tem o vídeo dele falando que prometendo, e depois o vídeo dele falando que nunca prometeu, né? E falando que, na verdade, pensa agora em indicar o André Mendonça, que é advogado-geral da União, né? Isso, para mim, é uma quebra de palavra clara, e aí quando eu aponto as pessoas, mas que absurdo, você está criticando o Bolsonaro, mas claro, pô, está entrando em contradição com o que ele mesmo prometeu. O fato dele ter sancionado ali o juiz de garantias, que também é completamente contra o que ele sempre defendeu, o que ele sempre pregou, de ter uma política de segurança pública que eu defendo também, mais dura, mais rígida,
E a partir do momento que O Moro é contra o juiz de garantia. o próprio Moro contra o juiz de garantia e lançou nota e aconselhou o Bolsonaro a não sancionar, e inexplicável também a sanção dele em relação a isso, né? A nomeação do Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República também, ele havia se comprometido também a nomear um nome ligado à Lava Jato. E o Augusto Aras é crítico à Lava Jato, né? O Aras, ele é da linha que acredita que a Lava Jato criminalizou a política, criminalizou os políticos. Eu penso justamente o contrário. Eu acho que eram políticos já criminosos que foram pegos pela Lava Jato, não que eles foram criminalizados pela investigação, né? Desse ponto. E também, agora, mais recentemente, vindo para o que a gente está vivendo agora, o discurso falacioso dele, primeiro, de contrapor economia com salvar vidas, ou economia com saúde. Acho que uma crise sanitária e uma crise econômica, as duas precisam ser lidadas de maneira complementar, e tanto uma pandemia tira vidas como uma depressão econômica tira vidas, né? Ambos. E eu acho ruim para o país que você faça esse discurso, ainda mais quando você não tem nenhum embasamento científico para dizer que alguma medida sanitária vai agravar a crise econômica. O que a gente tem, na verdade, Leda, até agora, é um estudo do MIT e do FMI, mostrando que as medidas que têm sido recomendadas de isolamento social, de quarentena e etc., são também as mais recomendadas para a economia, porque controlando a pandemia mais rapidamente as pessoas voltam a trabalhar e tem essa retomada do crescimento econômico, além que a preservação de vidas, parece meio frio a gente falar assim, né? Mas a preservação de vidas também é preservação de mão de obra, né? É claro que cada vida o custo de cada vida é inestimável, mas do ponto de vista econômico tem como você estimar o quanto uma morte causa de prejuízo para a economia devido à falta de mão de obra. Então, são medidas complementares e eu acho que ele trata isso como se tivesse algum tipo de conflito, né? Como se você tomar uma medida sanitária para preservar vidas no campo da saúde fosse prejudicar a economia, ou se você, para beneficiar a economia, precisasse prejudicar as medidas de controle sanitário de alguma maneira. E não tem estudo nenhum, e não tem base científica nenhuma, e nem base empírica nenhuma para você falar uma coisa dessa. E quando você está na posição do presidente da República, tudo que você implementa, tudo que você fala, tudo que você faz tem um impacto gigantesco na sociedade, né? Então, mais recentemente, o fato dele ter trocado o ministro da Saúde no meio do momento de pandemia, demora dias ali para você organizar uma equipe do Ministério, né? Ainda mais o Ministério da Saúde, que é um ministério tão complexo. Isso atrasar em dias, no momento que a gente precisa resposta de horas, né? Na pandemia, dia a dia está surgindo informação nova, está surgindo estudo novo, a gente não sabe quem é grupo de risco, quem não é grupo de risco, como deve exatamente ser feita a quarentena, quanto tempo deve durar, retomada da atividade econômica, como deve ser feita essa gradação. E você Os governadores não estão consultando o Bolsonaro nem o Ministério da Saúde, né? Eles já decidiram por eles mesmos. Você não viu que hoje o Dória prolongou até o dia 10 de maio? Eu vi agora na CNN, agora há pouco, uma entrevista do vice-presidente da FEComércio de São Paulo, dizendo que o comércio de São Paulo vai ter um prejuízo de 60 bilhões. Imagina a quantidade de emprego que vai dançar aí. Não tenho dúvida disso. Eu estou interessada na vida humana, eu sou grupo de risco, eu estou trancada dentro dessa casa desde o dia 16 de março. Gostando, não vou dizer a você que estou, não estou. Feliz da vida, não estou. Queria ver meu Claro, ninguém está. Né? Fazer meu trabalho direito e tal. Mas tudo bem, estou aqui cumprindo a regra, né? Mas eu estou sobrevivendo. E as pessoas que não têm a comida, que não têm o trabalho, que não vão ter o emprego, que não vão poder pagar o aluguel, e aí? E agora, José? Perguntaria o poeta, para onde, né? Isso também, eu acho que o Bolsonaro se preocupa com isso, eu acho que ele se preocupa, não é para defender ele, não. É porque eu me preocupo. Então, acho que você também deve ficar preocupado, não é possível. Claro. Né, que você não fique. Porque a gente sabe como é que vai ser complicado. Não é? A gente estava começando a tirar a cabeça do... Começando a sair da crise, sim. Não é? Estava o narizinho só ainda, né? E agora a gente vai mergulhar numa crise absurda. Mas é isso que eu também estou te colocando, Leda. Ele diz estar preocupado, mas ele não apresenta... O que ele discursa não se reflete em ação, não se reflete em política pública. Porque a medida mais eficaz do ponto de vista econômico mesmo, aqui estou falando meramente de economia, esquecendo a pandemia, é manter a quarentena e o isolamento. É o que todos os economistas liberais e o governo do Jair Bolsonaro tem um ministro da economia liberal.
A escola de Chicago, que é a escola do ministro Paulo Guedes, afirma que numa pandemia o correto é você fazer a quarentena mesmo e ter isolamento o mais cedo possível e mais radical possível para você retomar a economia o mais rápido possível. Será que a gente começou essa quarentena muito antes do que deveria? A gente errou nisso? Não, eu acho que não, acho que é o contrário. Com todo respeito ao ministro Mandetta, uma hora ele dizia que a pandemia ia ser em março, depois que ia ser de 6 a 20 de abril, depois que ia ser em maio. Eu já estou achando que vai ser no Natal, sabe assim? Para a minha idade, para a terceira idade, só vão tirar a gente de casa no Natal. Não é? Mas prolongando. Isso é uma coisa importante de esclarecer, Leda. Quanto mais a quarentena funciona, mais o pico de contaminação passa para frente, porque esse é o objetivo da quarentena. Está funcionando, Kim. Hoje eu vi também que São Paulo está com 50% só de pessoas recolhidas em casa, e por isso que o Dória prolongou até o dia 10. Mas exatamente, a gente não está discordando. O volume de pessoas saindo de casa parece que é uma coisa entre Google e Apple, que eles estão fazendo um mapeamento. Eu não entendi muito bem como é que faz esse mapeamento, porque eu sempre acho que isso é uma espécie de espionagem da vida da gente e eu tremo na base com isso. Mas estão verificando que 1%, que as pessoas estão saindo muito mais de casa da última semana para agora, entendeu? Então ninguém está aguentando a pandemia. Por que ninguém comprou essa necessidade, não é? Então, aí que entra a minha crítica ao presidente, dele não ressaltar a necessidade das pessoas ficarem em casa, porque esse é o erro que os Estados Unidos cometeu e agora tem uma pilha de corpos. As pessoas, você não teve uma coordenação também do presidente americano, você também teve, claro, que lá é uma federação muito mais poderosa do que aqui. Aqui os governadores têm muito menos liberdade e poder do que nos Estados Unidos. Mas ainda assim, o que se viu, tanto no norte ali da Itália, na região da Lombardia, ali em Milão, como nos Estados Unidos, foi ou o governo demorando muito para fazer a medida de isolamento, ou o governo implementando a medida de isolamento e as pessoas desobedecendo. E em ambos os casos, o que a gente está vendo é um morticínio. E é um morticínio que não é só uma crise sanitária, mas aprofunda a crise econômica, porque quanto menos você achata a curva e mais a pandemia se espalha, por mais tempo a economia precisa ficar parada. Por isso que é pior para a economia, principalmente os mais pobres, que não tem a condição, como você colocou, da classe média alta de ficar em casa. E a classe média alta, durante essa crise toda, ela, em regra, ela está perdendo reservas, assim. Ela não está passando fome, não está passando dificuldade, né? Ela está queimando o dinheiro que ela poupou, que ela investiu, que ela já tem durante algum tempo. Realmente, quem mais se prejudica do ponto de vista econômico e do ponto de vista de saúde são os mais pobres. Saiu, aliás, um mapeamento hoje da... É sempre igual, né? Nunca é diferente. Sempre são os mais pobres que sofrem mais, eternamente, eu acho. Sim, saiu hoje um mapeamento mostrando ali dos bairros da cidade de São Paulo em que as pessoas têm morrido mais, né, devido ao coronavírus ou a outras doenças que não podem ser tratadas porque o hospital está lotado com coronavírus. São todas as regiões mais pobres de São Paulo, né? Quem ali mora em Pinheiros, quem mora no Itaim, Itaim Bibi, você tem um índice de mortalidade, ou a porcentagem de mortes em relação ao coronavírus é de no máximo 6%, 8%, né? E aí você tem os bairros mais pobres tendo 90%. Quais são os bairros mais pobres? É Zona Leste? Zona Leste tem muito bairro pobre. Acho que, mas assim, em todas as zonas de São Paulo você tem bairros pobres, né? Mas dentro dos bairros pobres de cada região, esses são os que têm os maiores índices de morte, né? Então, Perus, Parelheiros, Limão, diversos esses bairros tem ali, passando da proporção das mortes que tem tido na cidade de São Paulo, passa dos 80%, 90% são nessas regiões, né? Você não acha que o Rodrigo Maia está dificultando muito o entendimento, não? Que ele está querendo um protagonismo que nunca o presidente da Câmara teve no Brasil? Eu acho que sim, e que ambos protagonismo acima do interesse do país, né? Acho que a partir do momento em que o presidente da República, na substituição do ministro da Saúde, está mais preocupado com a própria eleição, e o presidente da Câmara em aprovar um aumento de endividamento, um aumento de gasto público,
também está mais preocupado em ajudar os governadores a aumentar sua arrecadação do que em ajudar o país, ambos estão prejudicando o país por vaidade política, ambos estão prejudicando o país por vaidade eleitoral. O presidente da Câmara articulando a aprovação de um projeto, e aqui eu acho importante as pessoas entenderem, né? Por que é tão ruim esse projeto que foi articulado pelo Rodrigo Maia para ser aprovado na Câmara dos Deputados? Porque diz o seguinte, os estados que arrecadarem menos nesse ano, e claro que todos os estados vão arrecadar menos, porque a gente vai ver uma pressão, essa arrecadação vai ser reposta pelo governo. Até aí, pode até parecer uma proposta razoável, mas tem 2 pontos que, para mim, por isso que eu votei contra e porque eu acho absurdo nesse momento. Um ponto é o seguinte, os estados, além deles pagarem a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública, o salário da PM, dos professores, etc., além dos gastos do estado em si, eles pagam a dívida que eles têm com a União, né, com o Congresso Nacional e com o governo federal. Né? Então, vamos supor que o estado de São Paulo, número imaginário aqui, vamos supor que o estado de São Paulo, no ano passado, tivesse arrecadado 120 bilhões. Desses 120 bilhões, 100 bilhões foi para pagar a polícia militar, foi para pagar professor da rede estadual, foi para pagar os gastos mesmo da máquina pública, dos serviços essenciais. 20 bilhões foi para pagar serviço da dívida. O que é serviço da dívida? Quando você tem uma conta do cartão de crédito, você atrasa, você vai pagar juros, você vai pagar multa, você vai pagar correção monetária. E isso é juros. É a mesma coisa. O povo em geral é juros, o serviço. É juros. A mesma coisa é um Estado também. O Estado, quando ele atrasa o pagamento com a União, ele também precisa pagar esse juro que chama-se serviço da dívida. Então, no ano passado, esse Estado arrecadou 120, gastou 100 com os serviços e 20 com o serviço da dívida. Esse ano, o que o projeto fez? O Estado vai receber 120, só que ele não vai precisar pagar o serviço da dívida, ele não vai precisar pagar os 20. Então, na prática, ele vai ganhar 20 para gastar como bem entender, em ano eleitoral. E uma das vedações que a gente estava trabalhando para colocar na Câmara, nesse projeto, junto com o ministro Paulo Guedes, era para proibir aumento de salário de funcionário público durante 3 anos. Por quê? Se a gente está numa situação de calamidade e se a gente está dando um socorro para os estados atender as pessoas, o que é importante, os estados ter dinheiro para sustentar o sistema de saúde, não é dinheiro para aumentar salário, né? Não é dinheiro para aumentar gasto público, né? É dinheiro para socorrer as pessoas. Só que não aceitaram, né? O presidente Rodrigo Maia, os governadores não aceitaram. Então, realmente ficou um projeto absurdo, porque a gente está dando dinheiro a mais para os governadores gastarem em ano eleitoral para ajudar um monte de prefeito, aumentando o salário de funcionário público, que é o que menos sofre na crise. Né? Eu não tenho absolutamente nada contra o funcionário público, mas fato, o funcionário público é o que menos sofre na crise. Porque ele continua recebendo normalmente, ele não depende do funcionamento do mercado, ele não depende de ser contratado via CLT por algum empresário, ele não depende de vender alguma coisa, né? E você dá um aumento quando toda a população está ficando desempregada, está passando por um momento de dificuldade, é uma coisa, para mim, mais do que uma discordância ideológica, é uma coisa imoral, né? Porque você está tirando o dinheiro do mais pobre, que está sem emprego, que não consegue trabalhar, e mandando para um funcionário público que, às vezes, a gente esquece que a gente vive num país pobre, Leda. Porque quando a gente fala dos 10% mais ricos da população, a gente não está falando de milionário ou de bilionário. 10% da mais rico da população é quem recebe mais de 5 mil, 10 mil reais por mês, que em regra no Brasil é funcionário público. Né? Então tem esse absurdo e tem outro absurdo, que é o seguinte, a arrecadação não é só dos estados que vai cair, o do governo federal também vai cair. Também vai cair. E quem é que vai repor o dinheiro do governo federal? Pois a gente. O Bolsonaro falou ontem também, o Brasil vai falir. É a gente, exato. E nesse ponto eu concordo com o Bolsonaro. Isso a gente quebra. Porque qual que é a alternativa que a gente tem? Ninguém vai receber. Nem o aposentado, nem o funcionário público. Exatamente. Você está trocando o benefício de curto prazo. Imoralidade, não é? Outra imoralidade. Imagina você priorizar a campanha no momento que você precisa combater uma pandemia. Né? A última coisa que você vai pensar é a campanha eleitoral. Esse foi, eu acho que na primeira semana de mandato, eu protocolei um projeto para acabar com o fundo, assim, nem pensando em pandemia, nem nada disso, porque a gente quer saber o que ia acontecer, claro. Mas, porque eu acho também outra imoralidade, você ser obrigado. Então, vamos lá. Ao mesmo tempo que você foi obrigado, que você, Leda, foi obrigado a financiar a campanha do Bolsonaro, você foi obrigado a financiar a campanha do Haddad.
Não interessa em quem você votou, não interessa se você concorda com um ou se você concorda com o outro. Isso não está certo. Você pode ter sua liberdade de votar em quem você bem entender. Agora, você não pode ser obrigado a financiar a campanha de quem quer que seja. Né? Assim como um cara na iniciativa privada, se você, Leda, quer fazer um programa, você precisa correr atrás de patrocínio, de empréstimo, você precisa se virar. Por que o político não? Por que o político tem um dinheiro público garantido já para ele fazer a própria campanha? Né? Ah, mas é o custo da democracia. Não, o custo da democracia é você colocar a urna lá para o povo votar. Esse é o custo da democracia. E ter a justiça eleitoral e etc. Agora, o custo da campanha eleitoral não é da democracia, é da campanha do candidato, problema dele. Não é problema da democracia. Continua tendo democracia sem dinheiro público. Né? Eles gastam tanto que o dinheiro não é deles, né? Senão não gastam. Exatamente. E continua tendo democracia sem dinheiro público, né? Isso, porque do jeito que falam, é o custo da democracia. Não é custo da democracia coisa nenhuma. Financiamento, fundo eleitoral, existe há umas 2 eleições. Antes dessas 2 eleições anteriores não tinha democracia? Era uma ditadura só porque não tinha financiamento público? Aquele projeto verde e amarelo. Esse aí é um dos motivos pelos quais hoje é um dia triste, e é um dia que eu estou triste e bravo ao mesmo tempo. Né? Porque eu trabalhei muito, eu fiz parte da comissão, né, da carteira verde e amarelo. É um projeto excelente, é um projeto assim, basicamente para tirar o pior imposto de todos, na minha opinião, né? Que é o imposto sobre o trabalho, sobre a folha de pagamento. Né? Basicamente para que o empregador não precise pagar nenhum tipo de tributo trabalhista, nenhum tipo de obrigação trabalhista, para quem recebe até um salário mínimo e meio, para quem recebe até R$ 1.500. Então, é um incentivo para que o empresário crie mais empregos de até um salário mínimo e meio, justamente para aquecer a economia nesse momento de dificuldade. E outra coisa é para facilitar o microcrédito. Né? Microcrédito é quando você pega um empréstimo de baixo custo para empreender. Né? E é um crédito mais barato, né? E justamente para fazer com que o mais pobre consiga empreender. Porque muitas vezes quando a gente ouve empresário, e eu vejo muitos deputados de esquerda na Câmara falando o empresário, precisamos taxar o empresário, precisamos pegar do empresário, estamos num momento de crise, vamos pegar do empresário. O empresário no Brasil, mais de 98%, isso é dados do Sebrae, é micro, pequeno e médio. Né? Quando a gente fala do empresário, a gente está falando do pipoqueiro. Não é? O empresário no Brasil é demonizado, quando não deveria ser. É claro que o mau empresário, sempre existirá um mau empresário. Claro. Mas há o mau empresário, como há o mau servidor, como há o mau político, como há o mau policial, como há o mau médico, o mau advogado. Não é um mal específico de empresário. Mal tudo. Agora, se não tiver empresário, também não tem empreendedor. Se não tiver empreendedor, não tem emprego. Não é? E não tendo emprego, também não tem setor público, né? Às vezes as pessoas acham que o governo tira dinheiro do chão. Agora, é preciso ter emprego. E era um emprego também para a juventude, para pessoas mais jovens, né? Exatamente, era voltado... Não tem mercado, que não são absorvidos pelo mercado. A gente estudou isso na Câmara, Leda, com o IPEA, né? E aí a conclusão que a gente chegou é o seguinte: o grupo que tem mais dificuldade de conseguir um emprego é aquele de 18 a 29 anos e aquele que passou dos 55, também. Praticamente na mesma proporção. E aí a gente expandiu a carteira verde e amarelo, que originalmente era só para quem tinha 18 a 29, para quem tinha mais de 55 também. Uhum. E hoje a gente recebeu a notícia de que os líderes partidários do Senado decidiram enterrar o projeto. Né? Eles estão com 2 reclamações, né? A justificativa deles. Né? Uma é de que a Câmara está demorando muito para votar os projetos do Senado. E aqui eu tenho uma justificativa racional. A primeira é a seguinte: a Câmara analisa... quando o governo manda uma medida provisória, ela precisa passar primeiro pela Câmara, depois pelo Senado. Medida provisória tem prazo para ser analisado, né? Se a Câmara não analisa, se o Senado não analisa dentro do prazo, perde a validade, é como se ela não existisse. Caduca. Né? Ela caduca, né? O que a gente chama de caducar. O que não acontece com o projeto de lei. Então o Senado está reclamando que a gente está analisando as medidas provisórias antes dos projetos de lei do Senado. Mas é claro, porque a medida provisória caduca, a gente tem prazo para analisar, a gente não tem prazo para analisar o projeto de lei. É claro que tem a maior boa vontade na Câmara de analisar bons projetos do Senado. Só que antes a gente precisa analisar as medidas provisórias. E outra justificativa
é de que a relação do Senado não está boa com o Bolsonaro. Mas até aí, eu não tenho nada com isso, você não tem nada com isso, né? Se o relacionamento pessoal deles, eles que se entendam ali e que se conversem. Agora, você não pode prejudicar milhões de pessoas que poderiam ter acesso ao emprego ou que poderiam estar criando emprego por causa de uma mesquinharia política ou com a Câmara ou com o presidente da República, né? Então o Senado está brigando com a Câmara, porque a Câmara a gente ficou até 2h30 da madrugada votando para conseguir aprovar. A gente ficou 12 horas aí numa sessão votando isso, na última votação, né, que passa por medida provisória, passa por várias votações, mas a última durou 12 horas justamente para a gente conseguir cumprir esse prazo. E aí os senadores falaram, não, a gente não vai analisar, a gente está desrespeitando esse trabalho que a Câmara fez e a gente não quer saber também do presidente. Mas peraí, vocês não estão prejudicando a Câmara. Fica por isso mesmo, Kim? Fica por isso mesmo. E uma coisa, é aqui, o problema do Brasil é que o presidente está brigando com o ministro, a Câmara está brigando com o presidente da Câmara, está brigando com o presidente do Senado se une ao presidente da Câmara para brigar com o presidente. Chega de briga, porque não tem ninguém pensando no Brasil. Ou tem muito exatamente. E você sabe, Leda? A gente está no meio de uma crise seríssima. Como é que a gente faz para essas pessoas acordarem? Não, esse aí é um dos pontos, Leda, que eu critico até o eleitor também. Porque a maior parte da população é a favor de você utilizar o dinheiro do fundo eleitoral, por exemplo, para justificativa. Eu lamento muito que está todo mundo reclamando que meu áudio está muito baixo. Mas eu estou falando mais alto do que eu falo normalmente e eu não sei como resolver, porque eu já aumentei todo o volume do meu telefone e não sei o que fazer. Então, desculpa aí, aumenta o seu, porque eu não vou poder resolver, não. Eu não sei resolver isso. Vai lá, Kim, o que a gente faz? Para alguém pensar no Brasil. Você está falando que você culpa o eleitor, porque o eleitor votou mal, é isso? A gente vai chegar lá no Pelé, o brasileiro não sabe votar... Não é nem eu vou mais a fundo. A gente tem esse exemplo que a gente discutiu aqui do fundo eleitoral. Sim, eu não tenho dúvida de que, sei lá, 95%, não tenho pesquisa para afirmar isso, mas sei lá, 95% da população é a favor da gente usar o fundo eleitoral para combater o coronavírus. E de que a maior parte da população também, vamos lá, uns 70% aqui de chute de orelhada, é a favor da carteira verde e amarela, é a favor de desonerar tributo trabalhista. Só que por que isso não se reflete, no caso agora específico, no Senado, mas muitas vezes também na Câmara? Porque a maior parte das pessoas ainda vota porque o deputado ou o senador foi inaugurar creche no bairro dela, foi botar asfalto no bairro dela, foi abrir uma universidade no bairro dela. E o cara se elege assim, levando dinheiro para o bairro dele, para a cidade dele, para a região que elege ele, mas não defendendo proposta. Aí na hora de você exigir ideia, bandeira, proposta desse cara, esse cara tá pouco se lixando porque não é com base nisso que ele se elege. Eu, Marcel Van Hatten, ou vários deputados do PSL também, que são da base do Bolsonaro, a gente se elegeu com base naquilo que a gente defende, né? Com base naquilo que a gente acredita, e a gente é cobrado por isso. Agora, não tem como cobrar o cara que se elegeu por asfaltar a rua dele, porque basta ele asfaltar a rua dele que ele vai se eleger, votando a favor ou contra o fundo eleitoral. E nisso que eu acho que é frustrante para quem está na Câmara defendendo bandeira e defendendo ideia, porque a maior parte da Câmara é do cara que se elegeu levando dinheiro para a região dele e está pouco se lixando para o que pensa a opinião pública. Né? É aquela frase, aliás, icônica do Renan Calheiros, né, que foi presidente do Senado, e aí perguntaram para ele, mas você não está vendo que está tendo crítica ali no Jornal Nacional, que está tendo crítica na Folha de São Paulo? Ele falou, eu não quero saber o que sai no Jornal Nacional nem na Folha de São Paulo, eu quero saber o que sai na Folha de Alagoas. E adivinha quem decide o que sai lá? Eu. Então tô um pouco me lixando. Então, infelizmente, é muito regionalizada a eleição. Né? E as pessoas votam nesses caras que levam dinheiro para a cidade, e esses caras são os mais fisiológicos de todos. Quem mais consegue levar dinheiro em regra é aquele cara que mais faz acordo com o governo, e não é um acordo com base em ideia, com base em proposta, né? Que eles chegaram num consenso. É um acordo do seguinte... Você me dá tal cargo para eu conseguir fazer tal coisa na minha cidade. Né? E essa é uma prática que, infelizmente, vem de muito tempo atrás e continua agora, tanto na Câmara como no próprio governo federal, né? De você ter deputados e senadores com cargos no governo que facilitam o acesso a recurso, né? A chave do cofre. Você acha que permanece acontecendo isso no governo Bolsonaro? Não acho, tenho certeza e posso mostrar no Diário Oficial, indicação de deputado do PP, do PR, do meu partido, do DEM,
dentro do governo federal, não é? Isso continua o DEM acontecendo. Tá mandando no Brasil, né? Isso Porque continua o DEM acontecendo. O Lorenzoni, o DEM é o Rodrigo Maia, o DEM é o Alcalumbre, o presidente do Senado também não é DEM? Alcolumbre também. Alcolumbre, é. E todos os deputados, inclusive do DEM, continuam tendo cargo no governo, nomeados pelo próprio Bolsonaro, né? Então, é uma prática que se estende aí por todos os governos, né? Tinha um cargo no governo Temer e continua tendo cargo no governo Bolsonaro. Mas você não acha que houve uma redução nessa toma lá da cá? Teve uma redução, mas continua existindo. Ainda não matou de inanição o chamado centrão, que é aquele cara que se elege só com base em emenda, com base em cargo. Esses caras, se o governo federal decidisse cortar a torneira da noite para o dia, não se elegia mais, porque como eu te disse, ele se elege levando dinheiro para a cidade dele. Se ele não consegue levar dinheiro para a cidade dele, ele não se elege. Agora, quem leva dinheiro? O legislativo em si não tem poder de levar dinheiro. Quem tem o poder é o governo federal. Então, o cara que inaugura uma obra, ele inaugura porque ele fez um acordo com o governo. Houve alguma proposta de reduzir o salário dos parlamentares? Porque Nova Zelândia, Equador, Uruguai, Argentina, alguns países reduziram, né? Sim, teve uma proposta, eu apresentei a proposta, inclusive, de reduzir em 50% dos deputados, e isso a gente consegue aprovar com chamada maioria simples, né? Que é 50% mais um da metade do número total de deputados, que é a maioria mais fácil que você tem. Mas eu também apresentei uma PEC para reduzir não só do Poder Legislativo, mas do Executivo e do Judiciário também, né? E do Ministério Público. Que, para mim... vai aceitar? Então, aí é outro problema que a gente tem também, né? A gente poderia diminuir o salário Tem duas alternativas para diminuir o salário do Judiciário. Se partir do próprio Judiciário, né? Que a gente chama de competência privativa. Só quem pode diminuir salário de juiz com lei simples é o próprio judiciário, porque o judiciário tem autonomia financeira e orçamentária. Agora, por PEC, né, com uma maioria de 308 deputados, a gente conseguiria aprovar sem passar pelo crivo de ninguém do judiciário, sem passar pelo Supremo nem pelo CNJ. Agora, vai exigir que o cara tenha coragem de peitar o judiciário. Quantos caras não tem processo no Supremo? Quantos caras não tem processo com os desembargadores? Quantos caras não tem coisa na mão do Ministério Público? E eu mesmo. No ano passado, eu barrei uma gratificação que o Ministério Público queria criar de 30%, né? Então, os caras já ganham 39 mil reais, eles queriam 30% a mais ainda, dependendo do desempenho dele. Que é essa outra crítica que eu faço. Pô, você quer receber com base em produtividade? Se você quer receber com base no risco daquilo que você produz ou deixa de produzir, você vai para a iniciativa privada, você não faz concurso público, né? Mas, enfim, esse é outro assunto. Eu barrei a iniciativa privada está pagando menos que o serviço público? Não, com certeza. Não, com certeza. Na maioria esmagadora dos casos, né? Porque esse é outro ponto, esse é outro discurso demagógico, Leda, que sempre que eu falo lá de reduzir salário de juiz, de promotor ou de deputado, eles vêm falar assim, mas tem executivo aí que ganha 100 mil reais. Mas peraí, primeiro, o executivo ele ganha 100 mil reais porque o patrão desse executivo paga e tira do bolso dele, não é imposto, né? Ninguém é obrigado a pagar o salário do executivo. Se o executivo tem salário, é porque as pessoas estão consumindo os produtos daquela empresa voluntariamente e porque o chefe daquele executivo voluntariamente está pagando 100 mil reais porque voluntariamente acredita que aquele executivo vale 100 mil reais. E o segundo ponto, vocês querem comparar meia dúzia de executivos com dezenas de milhares de servidores que recebem mais do que 20 mil reais por mês com dinheiro público que a população é obrigada a pagar. Quando eu bebo Coca-Cola e o executivo da Coca-Cola ganha 100 mil reais, eu bebo Coca-Cola porque eu gosto, é voluntário, eu estou pagando porque eu quero. E aí o executivo ganha bem porque tem várias pessoas que consomem. No governo, não. No poder público, não. No Congresso Nacional, no Judiciário, no Ministério Público. As pessoas pagam porque elas são obrigadas, não porque elas estão satisfeitas com o trabalho do Congresso Nacional. Sai na rua e pergunta quantas pessoas estão satisfeitas com o trabalho do Congresso. Você tem saído na rua porque tem deputado aí que só pode andar em avião da FAB, né? Isso é a farra, né, que tem de deputado. Não pode andar em avião normal, porque não pode andar na rua. Não é nem. Na rua, tá tudo bem contigo?
Tudo bem, hoje eu saí para comprar remédio, né? Mas eu não tenho saído na rua. Se eu falar que eu tenho saído na rua, aí eu tô furando a quarentena aqui. Mas Pois é. na necessidade eu saio na rua, em tempos normais eu saio na rua tranquilo. Mas não é nem. É mais do que você colocou, Leda, não é nem FAB. É o deputado que usa a cota parlamentar dele para alugar jatinho particular. Né? Aí que é o pior ainda, né? Então, mas enfim, a gente começa a falar desse negócio, começa a ficar meio nervoso, porque é tanta coisa errada, é tanta coisa que é óbvio, né? Que deveria ser Pois óbvio. é. Eu não queria terminar sem esperança, mas eu não vejo muita esperança, porque esse plano Mansueto também já nem chama mais Mansueto, né? Não, Já dançou. Mansueto, coitado, ele olha para esse plano e chora. Pois é, então nada vai dar certo nunca. A gente está no meio de uma pandemia e tudo vai piorar. Nada vai dar certo nunca também não, né, Leda? Não, não, a gente não pode também Mas ser, eu estou um pouco assim, sabia? Eu acho que eu e muita gente, porque a gente está desanimado, né, com o Brasil, porque não sai do lugar. é difícil. Nesse momento é realmente muito complicado vender uma mensagem de esperança, de futuro, porque a gente está realmente vivendo um momento muito difícil. E, infelizmente, o que os números, o que a ciência mostra é que a gente vai viver um tempo mais difícil ainda, né? Acho que, salvo engano, acho que foi o IBGE, mostrou que a gente vai viver a pior crise econômica em 120 anos, né? Nos Estados Unidos, já a perspectiva do segundo trimestre é de queda de 30% no PIB. Né? Os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos passaram, assim, em 2 meses, passaram que demorou 2 anos para acontecer na crise de 2008. Né? Ou seja, o desemprego nos Estados Unidos já está para ultrapassar de 1929. Então, a gente está falando que a maior economia do mundo está com perspectivas de viver um período pior do que aquele período em que as pessoas se jogavam do topo de prédio para se matar. Tal era a tristeza e a tragédia da situação que as pessoas estavam vivendo. Pois é, agora imagina a gente que é pobre, né? Que é o primo pobre dessa história. Como é que a gente vai ficar? Né? Exato. Realmente é difícil. Eu até peço desculpa, Leda, por eu não conseguir aqui para você te colocar uma mensagem mais otimista e esperançosa, mas é o que a realidade nos impõe. Realmente a gente vai viver um período muito difícil, né? Acho que tanto do ponto de vista da saúde, né, que você já tem alguns hospitais que não tem mais condição de atender as pessoas. Na Itália, realmente é muito triste ver aqueles vídeos e é um dos sistemas de saúde mais bem estruturados do mundo, em que os médicos estão sendo obrigados a utilizar saco de lixo como equipamento de proteção individual, né? Mas aqui também os médicos estão reclamando das máscaras, compraram umas máscaras. Recebi ontem um vídeo de uma enfermeira, a máscara, uma coisa rasga, só de você tocar, parece mais fraca que papel toalha. Sim, sim. Papel toalha é melhor do que aquela máscara que compraram para as enfermeiras do serviço público. Isso porque a gente ainda está relativamente a gente está saindo do início agora, né? Você imagina quando a gente chegar num ponto de Nova York, ou chegar num ponto da Itália. É realmente difícil. Que a gente não chegue, né, Kim? É difícil, Leda. Eu não vejo. Eu gostaria também que muito que não chegasse, mas infelizmente a trajetória que a gente está vendo, tanto na economia como na saúde, é triste, assim, é difícil. Não sei como é que vai ser, não. Enfim, não usaram o fundão eleitoral para combater o coronavírus, não diminuíram o salário nem do legislativo, nem do judiciário, né? Estamos todos em quarentena, a economia... parece que o pessoal do interior do estado de São Paulo, os empresários industriais e comerciantes, estão pressionando muito o governo, por isso que, teoricamente, o Dória teria estendido a quarentena até 10 de maio, porque ele estava sentindo muita pressão das pessoas do interior que querem voltar, não assim, voltar de uma maneira como era, mas voltar lentamente, fazer um processo... Claro, com planejamento, né? Aos poucos, sim. A Dinamarca voltou hoje às aulas, ontem. Alguns países estão começando a voltar para salvar a economia, né? Sim, acho que
precisa ter o planejamento, né? Como acho que até o Trump fez nos Estados Unidos, ele fez uma coisa bastante interessante que acho que a gente até poderia fazer aqui também, né? Se o governo federal achar boa a ideia, que é ele está colocando diferentes estágios da curva de contaminação do coronavírus. E de acordo com aquele estágio da curva, o Estado pode aderir a um isolamento mais ou menos rigoroso, com o apoio do governo federal americano. Né? Então... Mas aqui os governadores decidiram que só eles mandam, né? Eles mas não é também... com o governo federal. É também assim... Deu a eles né? O Supremo deu a eles esse direito também, né? Nesse ponto... Os governadores decidirem sozinhos, né? Nesse ponto, aliás, é importante esclarecer juridicamente o que foi feito, né? De fato, a nossa Constituição... rápido, porque essa live só pode ter 1 hora. Tá, jóia. Senão o Instagram de fato, a nossa Constituição determina que os governadores têm autonomia para tomar essas decisões, né? E qual foi o pleito dos governadores ao Supremo? Que o governo federal não pudesse rever essas medidas via decreto. E isso foi concedido pelo Supremo. Agora, o Supremo também reconhece que se o governo federal mandar um projeto para o Congresso e o Congresso aprovar, que é o caso do que o Trump fez nos Estados Unidos para prever esses diferentes níveis que os governos podem aderir, né, de quarentena, os governadores têm que cumprir. Então, o que o STF proibiu é que as medidas dos governadores fossem revogadas por decreto, só por uma assinatura do presidente da República. Mas ele permite, sim, que a gente regule aqui no âmbito federal o isolamento dos estados via projeto de lei. Isso pode ser feito. Eu queria só tocar para a gente encerrar numa coisa que eu li hoje também, agora eu vi uma pessoa falando aqui nos comentários que a Cracolândia não está em quarentena. Eu li uma notícia aqui no Rio, os traficantes de alguma favela, que são tantas, eu realmente não estou me lembrando agora qual, decidiram que o comércio vai funcionar sim, porque eles querem a taxa deles. Eles, milícia, eles, tráfico, entendeu? Então, o Brasil é um país... São vários Brasis, né, Josué? Sim, sim. Em muitos lugares... José Castro dizia isso, eu estava no colégio ainda, né? Ele dizia isso, que o Brasil são vários Brasis, né? E em muitos lugares o tráfico manda mais do que o próprio governo. Pois é. Então a gente acha que não sai dessa, né? Porque como é que vai resolver isso? A gente na cidade vai ficar... Agora, eu também achei um absurdo essa coisa de prender uma mulher que está numa praça, quase enforcar alguém que está andando na rua e que aconteceu isso é absurdo. De São Paulo, não sei se isso aí não tem... Um negócio assim inacreditável, entendeu? Isso aí você pode, inclusive... Isso aí você pode, inclusive, responsabilizar quem mandou fazer isso penalmente, né? Isso aí a gente tem legislação para isso, até para alertar as pessoas, e se elas precisarem de algum auxílio jurídico para isso, elas sofrerem abuso de alguma autoridade sendo agredida ou qualquer coisa do tipo por estar na rua, eu digo MBL, a gente pode dar esse auxílio jurídico para você. Então pode dar, porque eu recebi um monte de vídeo de pessoas sendo... Você deve ter recebido também. Pessoas sendo enforcadas, arrastadas, algemadas. Uma pessoa numa praça, entendeu? Ou numa praia. No Rio foi numa praia. Aqui no interior de São Paulo foi numa praça. Aconteceram vários casos assim. Enfim, que não tem saída. Saída tem, né? Tudo de uma moça em Santa Catarina, tem alguém dizendo aqui. Tem. Aconteceu em vários lugares do Brasil. Completamente absurdo. Isso, o prefeito, o governador, o juiz ou o comandante de polícia que manda fazer uma coisa dessas pode, inclusive, ser preso. Né? E a gente pode auxiliar nisso. Bom, o que a gente pode esperar para segunda-feira em diante? Segue a quarentena? Difícil, é imprevisível, né? Dançou mesmo... Enfim. Existe olha só, para a gente não terminar completamente pessimista, existe uma esperança, e eu tenho até feito um apelo pro pessoal, pressionar os senadores, porque eles ainda conseguem aprovar a carteira verde e amarela na segunda. Se eles aprovarem na segunda-feira, ela tem efeito, ela não caduca. Só que você precisa pressionar o senador do seu estado para que ele se posicione publicamente e pressione, né? Porque
foi uma decisão das lideranças partidárias e lideranças partidárias você tem de praticamente todos os estados. Então, no senador que você votou, que você apoiou e que foi eleito, pressionar para que a carteira verde e amarela seja pautada na segunda-feira. Nisso a gente tem uma esperança ainda de aprovar. Vamos torcer, então. Né? E vamos Muito pressionar. obrigado. Todo mundo se lembra, né? Não é possível que não se lembre, porque senador, todo mundo deve se lembrar, ou pelo menos se não se lembra, deveria se lembrar em quem votou, né? Pelo amor de Deus, né? Pô, foi agora que a gente voltou para senador. Eles são sensíveis às redes sociais. Vamos para as redes sociais fazer pressão, não é? Porque a gente não pode continuar desse jeito. É isso aí. Kim. Obrigada por ter Eu que falado agradeço, Leda. aqui. Tá? Valeu. Obrigadão, um beijão. Obrigada, um beijão para você também. Tchau. Gente, muito obrigada a vocês por estarem aqui conosco. E se tudo der certo, essa live vai para o meu canal do YouTube. Aí depende um pouco da minha competência e eu não posso garantir muito. Mas eu vou torcer e vou tentar fazer o melhor. Valeu, até mais.